Cauê sempre esteve apaixonado por Premai. Quando ele descobre seu noivado com Piseng, ele usa uma bola de cristal para voltar no tempo e acertar as contas com ela. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso mundo BL. Eu sou a Fujoshi e hoje nós vamos falar de Be My Favorite. Dirigida por Wasutep, um diretor e roteirista tailandês, nascido em 24 de maio de 1988. Ele é conhecido por seu trabalho em séries de televisão, incluindo Good Old Days e The Gifted. Kit Pat começou sua carreira como roteirista em 2015, escrevendo o roteiro do filme The Blue Hour. O filme foi um sucesso de crítica e público e rendeu a Kit Pat o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cinema Nacional da Tailândia. Após muitos anos trabalhando com séries não boys love, ele dirige sua primeira série BL em 2023, Be My Favorite, que foi um sucesso de crítica e recebeu elogios por sua história original. Produzida pela GMM TV, uma produtora de televisão tailandesa que é muito conhecida dos BLzeiros por suas séries de televisão BL. Be My Favorite é um romance sobrenatural com pinceladas de comédia romântica, sendo uma produção tailandesa de ao todo 12 episódios de aproximadamente 47 minutos e que foi ao ar de 26 de maio de 2023 a 11 de agosto de 2023. Esta série é uma adaptação da novel You Are My Favorite, da autora Jittiren. Jittiren também é criadora original de histórias como Theory of Love, Together, Fish Up on the Sky e vice-versa. Não precisa nem falar que ela escreve muito bem, né? Suas histórias falam por si só. Uma curiosidade super interessante sobre Be My Favorite é que ela foi gravada em ordem cronológica, episódio por episódio. Um fato que raramente, ou talvez nunca, tem acontecido em produções da GMM TV. Mas o diretor acreditava tanto nessa forma de gravação que custeou parte do orçamento da produção para que ela fosse gravada dessa forma. Filmada em várias locações da Tailândia, incluindo Bangkok, Chiang Mai e Phuket, Be My Favorite apresenta também uma trilha sonora incrível com vários artistas tailandeses, incluindo Poon, Tilly Birds e Scrub. Claro que com um elenco tão talentoso dispensa apresentações, sendo Christ Pirawa, Gawin Kaski, Ai Autanabon, Taito Kirat, Cobb, Songsit e Ton. Christ interpreta Kawi. De volta às produções BLs depois de muito tempo fazendo somente dramas não boys love, Christ também fez parte do elenco de I Am T Me Too, mas é bem mais conhecido por sua participação em Sotus Est e Our Sky, onde faz par romântico com o também famoso e incrível ator tailandês Saintu Prachaya. Como seu par romântico nessa série, nós temos Phuc Gawin, interpretando Piseng. Phuc é um ator que desde a sua estreia em 2018 vem fazendo papéis de suporte em diversas séries boys love. Ele já teve participação em Enchanté, Not Me, Dark Blue Kiss e Kiss Me Again, sendo Be My Favorite seu primeiro e merecidíssimo papel principal. Os atores de suporte dessa série possuem um papel muito importante e têm uma atuação que ajuda muito no enredo. Com atores experientes, essa produção realmente foi muito bem suportada. Vale destaque para Ai, que interpreta Permai, a motivação da volta no tempo, a Autanabon como Max, o melhor amigo do Kawi, e meu também depois dessa série, e Taito Kirat como Nod, o amado e odiado amigo do Piseng. Be My Favorite se tornou o motivo principal de debate nas rodas de conversas de BLzeiros ao anunciar Christ e Phuc como casal principal. Não só um casal totalmente aleatório que nem o mais criativo dos BLzeiros poderia sonhar junto, mas também o menos provável para ser a primeira opção como um casal com química e entrosamento suficientes para fazerem um bom papel principal.
Some-se a isso o fato de que Chris, por diversos motivos pessoais e que não serão abordados nessa resenha, é um ator que desperta sentimentos fortes. Alguns o amam e o defendem com todas as forças, outros o odeiam e gostariam de nunca mais vê-lo em outro papel boys love. Seja pelo motivo que for, essa série não tinha o público mais empolgado do mundo aguardando por sua estreia. Não foram raros os BLzeiros que começaram a ver essa série com total desconfiança e receio. Mas claro que o talento de Chris Fluke falou mais alto, com uma entrega incrível aos seus personagens, atuação convincente nas cenas de drama, química incrível e um humor único do Chris. Este casal foi responsável por transformar a desconfiança em amor em poucos episódios. Ao final, Be My Favorite foi um sucesso de crítica e público, e nosso lindo casal terminou como o queridinho de muitos BLzeiros, por serem cheios de química e ficarem muito lindos juntos. Com uma nota 8 no My Drama List, essa série virou um sucesso reconhecido por muitos BLzeiros. Mesmo seu roteiro de viagem no tempo ser considerado por muitos um roteiro já saturado e que já foi abordado demais no mundo BL, esta série possui um encanto próprio ao abordar mais do que a volta no tempo para reencontrar um par amoroso e ser felizes para sempre. Não é incomum encontrar mensagens nas redes sociais de pessoas que alegam que Be My Favorite é muito mais do que elas esperavam ver. Com uma química surreal do casal principal, foi surpreendente. E também o quanto foi muito bom ver temas mais profundos e fora do plot romântico serem abordados nessa série. Vamos à sinopse? A história gira em torno de Kawi, um jovem fechado, tímido e muito deprimido, que sempre foi apaixonado por Premai, sua colega do tempo de escola. No entanto, quando ele recebe o convite de casamento de Premai e Piseng, seu mundo, já não tão perfeito, desmorona completamente. Ele fica arrasado e decide usar uma bola de cristal mágica para viajar no tempo e consertar a sua relação com ela. Ao acordar de repente no passado, Kawi se encontra com Piseng. Entre indas e vindas, encontros e desencontros, ele se vê cada vez mais próximo de Piseng e distante de Premai. Kawi e Piseng começam a se envolver em um jogo de gato e rato, com o Kawi tentando evitar o Piseng e se aproximar de Premai. Enquanto isso, Kawi também percebe que a sua volta no tempo está alterando o seu futuro de forma que ele nunca imaginou que aconteceria. As coisas não são tão simples quanto ele pensava, e ele logo percebe que pode haver mais do que apenas amor em jogo. Como essa história é abertamente uma história boys love, não temos dúvida nenhuma, e não é nenhum spoiler falar que o Kawi jamais ficaria com a Premai. Esta é a única certeza que temos nessa história. Mas, para mim, que começou a ver Be My Favorite sem ler a sinopse, e sim, eu amo ver séries às cegas, sem saber o que me espera. O que me prendeu desde o primeiro capítulo foi ver que não somente a menina que o Kawi gostava estava se casando, mas também estava se casando com um par romântico dele na série. A primeira pergunta que me veio à cabeça e que me fez realmente ficar vidrada nesta série é: como este enredo ia fazer Kawi e Piseng ficarem juntos? Saber que no futuro eles nem se falavam, não eram próximos, e ainda mais que o Piseng era hétero, se é que podemos dizer isso, já conhecendo um pouco, Piseng foi a principal motivação para terminar de ver essa série. A dúvida de se o roteiro ia conseguir construir uma mudança tão drástica, de forma coerente e fluida, ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu, enquanto fã de histórias com volta no tempo, sempre fico apreensiva com as viagens ao passado de forma desenfreada. E quem já assistiu o filme Efeito Borboleta, uma produção de 2004 com Ashton Kutcher, sabe muito bem porque sempre fico ansiosa para ver o final de histórias assim. Apesar de que não podemos dizer que Be My Favorite é uma história clássica de volta no tempo. Apesar de termos o Kawi no passado e no futuro, não há nessa história uma viagem ao passado com o risco de encontrar a sua própria versão mais jovem. Nessa série, temos um objeto que permite que a pessoa que o estiver usando consiga acordar em seu corpo do passado, mantendo suas memórias do futuro.
Ainda falando sobre a questão de viagem no tempo, temos um ponto muito positivo. Vemos na série o respeito pelos conceitos do efeito borboleta, que as viagens no tempo comumente têm. Não é raro vermos séries que tratam sobre viagem no tempo, desconsiderando completamente os efeitos de atitudes do passado no futuro dessas pessoas, como se suas atitudes diferentes não gerassem nenhum tipo de impacto nas suas vidas futuras. Be My Favorite trata de forma mais leve, mas mesmo assim muito consistente, sobre os efeitos das novas atitudes do Cauê no seu futuro/presente. É muito estranho falarmos sobre o tempo dessa história, porque na verdade ela se passa no presente e no passado. Mas, quando ele está no passado, o presente vira futuro. Confuso, não? A forma cômica como a série começa a introduzir o Cauê e sua mudança de casal da Premai para o Pseng é muito engraçada. O que temos é uma série de erros momentâneos cometidos pelo Cauê que fazem com que ele, em vez de se aproximar da menina, acabe se aproximando mais do Pseng. A vibe clichê dessa série, tendo Christy no papel do Cauê, fazendo mais uma vez um hétero, nunca vai perder a graça. E entrar com mais um recurso cômico na série. O tipo de comédia que o Christ passa me agrada muito. Ele tem trejeitos e expressões faciais e corporais que fazem com que seja um pastelão agradável. E para quem já acompanhou outras resenhas aqui no nosso Mundo BL, sabe que eu odeio comédia pastelão. As pitadas de humor tiram muito do peso dessa série. Temos vários temas que são abordados de forma bem profunda, e são temas delicados. E as pinceladas de humor, que são colocadas no roteiro, fazem toda a diferença. Vale muito lembrar que uma cena que passa quase despercebida é o convite do casamento da Premai. Mas ele é fundamental nessa história, e quando chegarmos ao final, você vai entender o porquê. O enredo foi feito de forma a sentirmos que, mesmo voltando no tempo, a maturidade da idade que ele tinha pesou muito. Ficaria muito falso ver uma pessoa mais velha, com a mentalidade que ele tinha, voltar ao passado e fazer as coisas como um jovem impossível. A gente consegue ver durante a série toda que a maturidade do Cauê acabou mudando totalmente a vida que ele teria. Ver ele voltar ao passado e se preocupar mais em ver o pai, que ele já tinha perdido na vida adulta, recuperar o amigo de infância que ele tinha perdido por besteira da juventude. Todas essas atitudes nos mostram que, mesmo voltando a ser jovem, ele estava se preocupando mais com questões mais sérias e das quais ele sentia falta do que tentando conquistar a menina que ele gosta. O fato de ele ter lutado pela recuperação do pai até o fim, de ter escolhido ficar ao lado do pai em vez de ir ver a menina em que ele gostava ou mesmo ficar com os amigos, tudo isso mostra que a maturidade muda muito as prioridades das pessoas. Mas o que realmente me conquistou nessa questão do pai é saber que a série tratou com respeito a história da volta no tempo. Mesmo podendo voltar, mesmo podendo fazer tudo de novo, algumas coisas são impossíveis de serem mudadas. Por mais que a gente tente, ele não voltou no tempo só com o intuito de conquistar a menina que ele gostava. Ele voltou no tempo para mudar tudo o que ele via de errado na sua vida futura. Até o fato de ele ter feito o Pseng ver que não gostava da Premai foi muito positivo na vida do Pseng, mesmo sendo um fato que gerou muito sofrimento na vida dele, pois ao fazer o Pseng assumir que não gostava da Premai, ele acabou recebendo a Premai de graça, porque ela foi para o lado do Cauê. Outro ponto extremamente positivo foi o desenvolvimento do casal principal. Desde o primeiro episódio, o novo laço que ele cria com o Pseng é tão forte que em um único dia de volta no tempo, ele já vira no futuro o melhor amigo dele. E nos primeiros dias, vira confidente e muda completamente o sentimento do Pseng por ele. A relação Cauê-Pseng é tratada como um fato inevitável. Podemos ver nessa nova volta ao tempo que o erro estava praticamente na primeira vida. Eles não se conhecerem, não serem amigos. Isso foi o erro, porque em todas as outras realidades, o Pseng sempre esteve presente na vida dele, como amigo, como amor não correspondido, como alguém que foi magoado, ou mesmo como amor.
Percebemos que mesmo sem o Cauê entender isso, a gente já conseguia ver o quanto ele gostava do Piseng. O quanto o Piseng se tornou uma pessoa importante na vida dele fez com que o enredo de mudança de amar a Premai para amar o Piseng ficasse muito fluido e nada forçado. Ver como o destino dos três estava muito entrelaçado e como cada atitude do Cauê mudava completamente a vida dos três foi muito incrível e cuidadoso da parte do roteiro. Mesmo que dos três, a gente veja que a vida que mais mudou drasticamente foi a do Piseng, que casaria com uma menina, amiga de infância, e se vê apaixonado por um cara, tendo que entender e assumir sua sexualidade. A série, por sinal, tratou muito bem essas questões de debate sobre descoberta de sexualidade do Piseng. Mesmo em meio aos eventos engraçados, estes debates foram tratados com muita seriedade, cuidado e respeito. E por sinal, eu amei a forma como Be My Favorite, ao retratar um amigo que ajuda o outro, do qual ele gosta, a conquistar a menina que ele ama, me lembrou muito o Best Love. E foi até gostoso de relembrar este casal tão lindo, ao mesmo tempo em que acompanhava outro casal realmente incrível. Se você ainda não assistiu essa série e não quer estragar a sua experiência, então pausa esse episódio por aqui. Assiste a série e volta para ver se a nossa opinião combina. A partir de agora, vamos ter spoilers. O Cauê é mostrado com uma humanidade impressionante. Ele é pintado com todos os seus defeitos e qualidades, ao mesmo tempo em que ele tem atitudes super egoístas, pensando só em si e no seu futuro, e acaba prejudicando a vida de outras pessoas ao seu redor, é muito puro e real. Mas, ao mesmo tempo, ele é mostrado com uma nova maturidade que nós conseguimos ver ser construída bem na nossa frente. No começo temos um vai e volta de passado e presente que chega a ser agoniante, mas isso também é parte do roteiro e da evolução do personagem, porque conseguimos entender junto com o Cauê que se ele não viver a história dele, ele não vai ter um futuro. Não é só mudar um fato, um evento ou uma atitude, e sim viver uma vida para que ela tenha um futuro que faça sentido. Tudo isso nos é mostrado enquanto vemos o crescimento do Cauê nessas novas experiências, vendo como ele, na verdade, não criou nenhum futuro diferente, mas sim só aproveitou as oportunidades que ele tinha deixado de viver na primeira vida. Podemos ver nessa abertura de personagem do Cauê para novas experiências que ele não deixou de gostar da Premai porque se apaixonou pelo Piseng, e sim porque ele se abriu para novas experiências, novos amigos, novas oportunidades. Isso fez com que ele percebesse que ela não era todo o mundo dele, como ele na primeira vida achava. Para mim, eu tenho que a decisão do Cauê não foi sobre com quem ele queria ficar, e sim com qual deles ele não conseguiria viver sem. Vemos o futuro do Cauê com a Premai e percebemos que juntos eles se machucariam muito. Foi incrível. Eu amo voltas no tempo que a gente consegue ver todos os possíveis finais para a história, sem chegarmos ao ponto final dela. Foi ver o quanto ele e o Piseng sofrem a não aceitarem o amor um do outro. E finalmente ver, pela primeira vez, qual seria o futuro dele, sem que o Piseng estivesse por perto. Foi que fez ele finalmente aceitar o amor que sentia e aceitar que o futuro deles tinha que acontecer. Viver em um futuro sem o Piseng e sem conseguir voltar ao passado para consertá-lo foi a gota d'água que faltava. Em sua busca egoísta pela felicidade, ele acaba não considerando a vida dos outros à sua volta. E ver o quanto ele estava prejudicando a todos foi que fez com que ele percebesse que a sua volta no tempo tinha que consertar a vida de todos, deixar tudo no lugar, porque não existiria felicidade sem que todos estivessem em equilíbrio novamente. Uma questão cinematográfica que fiquei encantada foi a forma como eles filmaram a cena do parque em primeira pessoa, mostrando para quem assiste que estávamos vivendo e descobrindo a vida junto com eles. Porque nós, assim como os personagens, não sabíamos o que aconteceria no final. E temos ao final uma conexão incrível de mensagem entre o primeiro e o último episódio. Vemos no convite de casamento que citei no começo
o quanto o Cauê estava infeliz e queria mudar aquela realidade, ser o noivo naquele casamento. Mas temos novamente ao final de tudo um mesmo de convite de casamento da Premai com outro homem. Mas, dessa vez, o Cauê estava feliz com a vida dele e com o casamento dela. Essa conexão foi sensacional. Nunca vi uma história com um link tão perfeito. Uma amarração deliciosa. Porque, na verdade, nada mudou. Mas tudo mudou. O mesmo futuro, ele ainda sem ela. Ela se casando com outro. É como se a história inteira tivesse se passado em um dia, ou menos, em um momento, em um piscar de olhos. Tudo era novo. As mensagens dessa história foram incríveis. Você não pode mudar tudo no seu futuro simplesmente revivendo ele. Mas você pode simplesmente viver seu presente e aproveitar a sua vida para que crie o seu próprio futuro perfeito. Foi sensacional ver novamente uma série tailandesa tão gostosa, bem roteirizada, com uma química incrível entre os atores, profundidade perfeita e conclusão tão fluida. Por ser uma história clichê, mas abordada de forma única, que mesmo tendo um final previsível, não deixou de ser saborosa e encantadora, por seus debates sobre a vida, sexualidade e oportunidades, por ter sido tão bem roteirizada e dirigida, e por me encantar do começo ao fim, é que Be My Favorite ganhou uma nota 10 dessa Fujoshi, e faz com que eu fique ainda mais apaixonada por este plot clichê, mas encantador, de volta ao tempo. E para finalizar, o nosso bloco de indicação de música. E a indicação de música de hoje é uma música que não tem a ver com essa série, mas que estava ouvindo enquanto escrevia esse roteiro. A Aurora, do One We, uma banda sul-coreana de 2015, mas que ainda canta muito bem e que está em vias de fazer um novo comeback. Se você ainda não me segue nas redes sociais, você consegue me achar nas principais redes, @fujoshi_mundobl. Espero que tenha gostado dessa nossa resenha. E se tiver gostado, já deixa sua avaliação nessa plataforma para que a Fujoshi chegue em ainda mais belezeiros. Até a próxima. Tchau!